Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Jornal das 8 com a Vanessa Cruz. E Vanessa, a Ministra do Trabalho, classifica como extemporâneo o anúncio da UGT de avançar para greve geral. Sim, assim a juntar-se à CGTP. Paralisação anunciada para daqui a um mês, a 11 de dezembro, mas ainda não marcada de forma efetiva pela União Geral dos Trabalhadores, é o que salienta a Ministra Rosário da Palma Ramalho, numa entrevista à RTP Notícias. Espera ainda haver maneira de a UGT não partir mesmo para esta greve, até porque, sublinha a Ministra, as negociações ainda estão a decorrer. O diálogo social aqui é só de fachada, que é o que estou a ouvir dizer. Na verdade, isso não se coaduna com a metodologia que nós seguimos, porque se fosse de fachada, nós chegávamos lá, cumpríamos calendário e acabou. Apresentávamos logo uma proposta de lei. Não foi isso que aconteceu. A Ministra vai continuar a tentar negociar com os centrais sindicais? Sem dúvida, sabe, não da parte da CGTP, que se pôs à margem da negociação, mas da parte da UGT, considero extemporâneo fazer agora este anúncio, porque na verdade nós estamos sentados à mesa a negociar. A Ministra do Trabalho garante que durante o próximo mês ainda há tempo para negociar e ou se chega a acordo na concertação social, total ou parcial, ou a um entendimento, seja ele qual for, que seja depois transformado em proposta de lei. E se isso não acontecer, Vanessa? Nesse cenário, que a Ministra também coloca, se não houver acordo, o Governo passa à fase seguinte, que é discutir na Assembleia da República, mas a Ministra salienta que é muito diferente discutir na Assembleia da República com acordo ou sem acordo. Ao mesmo tempo, Maria Rosário da Palma Ramalho diz que gostaria de manter as linhas mestras do anteprojeto do Governo, flexibilizar alguns regimes, reforçar as garantias dos trabalhadores em algumas matérias, sendo que estas alterações que o Governo quer implementar ao Código de Trabalho restringem, por exemplo, os direitos da parentalidade e também o regime de teletrabalho. Retrocesso histórico é como a ex-ministra do Trabalho no último governo de António Costa, Ana Mendes Godinho, classifica as mudanças que o governo quer fazer. Ana Mendes Godinho acusa, numa entrevista na Tarde Política da Rádio Observador, a atual ministra de ser incapaz de negociar com as centrais sindicais. Os acordos só são possíveis quando há capacidade de diálogo e há capacidade de encontrar soluções comuns. Se à partida tem dificuldade em encontrar as motivações que levam a determinadas propostas e retrocessos civilizacionais, difícil é depois encontrar os pontos de diálogos. Portanto, é fundamental que haja capacidade de diálogo efetivo. Ana Mendes Godinho, a antiga Ministra do Trabalho, entrevistada no Explicador da Tarde Política. Também o candidato presidencial, apoiado pelo PCP, António Filipe, classifica as alterações à lei laboral que o Governo quer fazer como um retrocesso histórico que vai colocar o direito ao trabalho ao serviço do patronato. E Marcelo Rebelo de Sousa diz que é um presidente que cultiva boas relações com toda a gente e por isso não está de relações cortadas com Gouveia e Melo. Ontem foi divulgada uma passagem de um livro em que o almirante revela ter decidido avançar para a corrida a Belém depois de ter lido que Marcelo Rebelo de Sousa queria travar essa candidatura. Gouveia e Melo esclareceu depois, numa entrevista à CNN, que está a ser mal interpretado e que não se candidatou por causa do atual presidente. Hoje, em Luanda, Marcelo Rebelo de Sousa não quis comentar diretamente, mas diz que não tem relações minadas. Eu acho que o Presidente não deve comentar nem os presentes anteriores nem os seguintes, por maioria de razão os candidatos à sucessão, e esse é um bom princípio. O Presidente em funções nunca lhe aconteceu ter relações minadas com ninguém. Não sei se é uma qualidade, se é um defeito, mas é assim, a maneira de ser desse Presidente é que cultiva relações com toda a gente. Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações captadas pela SIC Notícias, em Luanda, nas comemorações dos 50 anos da independência de Angola. E foram declarações aos jornalistas no final de um encontro, precisamente com o presidente angolano, João Lourenço. E, Vanessa, a lei da nacionalidade foi tema? Não, Filipe, nem a lei de estrangeiros é o que garante Marcelo Rebelo de Sousa. Tal como tinha acontecido na visita oficial do presidente João Lourenço o ano passado, em que ele
fez questão, logo no primeiro encontro comigo, em afastar o levantar esse problema. Também hoje falou-se de muita coisa, mas não se fala disso. Lei da nacionalidade que, recorde-se, chegou a ser alvo de críticas por parte do presidente de Angola. João Lourenço admitiu numa entrevista ao Expresso que houve algum incómodo no que toca às novas disposições da lei que foram aprovadas pela direita no Parlamento português. Voltando às presidenciais, o candidato na corrida que há poucos dias admitia desistir, agora diz que vai mesmo até ao fim. Estás a referir-te a Jorge Pinto, do LIVRE, tinha admitido a desistência em favor de António José Seguro, caso o candidato socialista se assumisse verdadeiramente de esquerda, mas diz agora que a candidatura do LIVRE é para levar avante. E explica porquê. Aquilo que eu disse então é que eu não sou filho de um Deus menor, e não sou. E, portanto, não havendo essa vontade recíproca de convergência dos outros candidatos, era evidente que eu não ia desistir se do outro lado não houvesse o compromisso de fazer o mesmo em relação a mim. Não havendo esse compromisso, digo com toda a clareza, e para que fique o assunto encerrado, esta candidatura vai até ao fim. Jorge Pinto quer encerrar o assunto, mantém-se de pedra e cal na corrida a Belém e critica também nestas declarações, à margem de uma visita à Faculdade de Letras do Porto, critica o pacote laboral de que falávamos aqui nesta edição do Governo, diz que o vetaria se fosse eleito presidente. E André Ventura, também candidato a Belém, diz que está a haver uma tentativa de judicializar as presidenciais. É uma reação à queixa de 6 pessoas contra os cartazes onde se podem ler mensagens como "Isto não é o Bangladesh" ou "Os ciganos têm de cumprir a lei". Esta queixa, elaborada pelo advogado Ricardo Sá Fernandes, deu entrada no tribunal na última sexta-feira. Hoje, em conferência de imprensa, André Ventura disse ainda que o julgamento deste caso vai cair em cima das datas dos debates televisivos para as presidenciais. Queria alertar de que um prazo deste processo específico é de 20 dias. Significa que decorrerá um julgamento no meio da campanha eleitoral e no meio dos debates para a presidência da República. Significa que quiseram estes senhores e estes protagonistas verdadeiramente colocar a judicialização no meio da política e da campanha eleitoral. André Ventura considera a queixa judicial contra os cartazes absurda, diz que é um ataque à liberdade de expressão e só retira os cartazes se o tribunal vier a decidir nesse sentido. 7 minutos para lá das 8, Vanessa. Vamos a outros temas em destaque. Este ano não há verão de São Martinho. Vem aí a depressão Cláudia. A partir de amanhã, terça-feira, regressam a chuva e o vento em força, às vezes trovoada. A tempestade começa a ser sentida no norte do país, no Minho, ao final do dia de amanhã, e depois estende-se ao longo da semana por todo o continente até ao fim de semana. O pico deve ser na quinta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 3 de dezembro é a data em que a UEFA vai anunciar o organizador do Campeonato de Europa Feminino de Futebol de 2029. Portugal candidatou-se, é uma das figura entre as 4 propostas finais para organizar este campeonato. Há também candidaturas de Alemanha, Polónia e a candidatura conjunta que é apresentada pela Dinamarca e também pela Suécia. E já daqui a pouco, já não falta muito, vamos conhecer o vencedor do Prémio Booker Prize 2025. Este Prémio Booker que é atribuído todos os anos ao melhor romance original escrito em inglês. Publicado no Reino Unido ou na Irlanda. Prémio esse, Filipa, que impulsiona o reconhecimento internacional do autor e impulsiona também, é uma consequência direta, as vendas do livro. Claro. E há previsões, Vanessa, sobre o vencedor deste ano? Ainda não? Sabes que é sempre as casas de apostas estão sempre ao rubro, que estão a apontar para Andrew Miller. O autor inglês é o favorito. E prémios? Há algum, para além do reconhecimento, claro, né, dado aqui ao vencedor e ao livro? E não é nada mal, Filipe. 50 mil libras. Pronto, olha, acho que 50 mil libras não faz mal euros, a ninguém, não é? Tenho aqui a conversão. Mesmo assim, a conversão é boa, não é mesmo? É boa. Este livro premiado, não é? Será então anunciado daqui a pouco, disseste pelas 9h30, Vanessa. Sim, mais ou menos. É numa cerimónia em Londres. Muito bem, fechamos assim este Jornal das 8.